Queridos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja e permaneça sempre em nossos corações. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 26, Dai de graça, o que de graça recebestes, especificamente os itens 1 e 2, que é o dom de curar. Quando nós refletimos nessa mensagem, Dai de graça o que de graça recebestes, nós nos lembramos das inúmeras bênçãos que nós recebemos diariamente de Deus, né, que auxiliam na nossa caminhada, é o que de graça recebestes, né? Então, de graça recebemos todos os dias muitas bênçãos. Nós podemos fazer inclusive uma lista dessas bênçãos. Quando nós passamos a olhar o lado bom das situações, das pessoas, todas essas bênçãos recebidas, nós vamos exercitando a gratidão. E com o exercício desse sentimento, nós vamos criando uma perspectiva mais positiva da vida, e isso aumenta a nossa sensação de esperança, de fé e de bem-estar. E no capítulo 9 do Evangelho, quando ele fala sobre a paciência, ele diz que a vida ela é realmente difícil, nós passamos por dificuldades, que muitas situações são como se fossem picadas, né, alfinetadas, que acabam por ferir, mas que se nós repararmos bem, se nós apurarmos o nosso olhar, as bênçãos são mais numerosas do que as dificuldades. Se nós olharmos para o céu, para as coisas boas, o fardo parece mais leve. Agora, se a gente curva a nossa fronte para o chão, para o solo, aí este fardo vai parecer mais pesado. Então, essa primeira parte da nossa reflexão fala dessa necessidade de nós prestarmos atenção nessas bênçãos que de graça recebemos o tempo todo de Deus, do nosso Pai maior, o quanto que elas são importantes, que sem elas nós estaríamos ali à mercê, mas que a providência divina está sempre cuidando de nós com imenso carinho. Outra reflexão que nos proporciona esse trecho do Evangelho é que quando Jesus nos explica a necessidade de nós darmos de graça, né? Dai de graça. Daí nós vamos para uma outra reflexão dessa temática, que é a questão de como nós estamos doando, fazendo as nossas doações. Espiritualmente falando, o que é que tem validade? O que tem validade é só o que nós damos de coração, com desinteresse, sem esperarmos nada em troca, sem esperar pagamento de qualquer espécie. Porque quando a gente espera o retorno, aí não é mais doação, acaba sendo uma troca, um comércio. Então, se esperamos dinheiro, se esperamos bens materiais, ou mesmo um sorriso, um agradecimento, um favor, um tratamento diferenciado porque nós fizemos algo a alguém, então nesse caso deixa de ser caridade, né? Existe ali um interesse por trás. Quando nós esperamos reconhecimento, elogios, estamos na verdade querendo satisfazer a nossa vaidade. E aí perdemos o mérito. Então, as bênçãos do céu são para aqueles que tiverem buscado as bênçãos espirituais, né? Que é a realização da caridade, do amor ao próximo com desinteresse. Aqueles que buscam o retorno da terra, o retorno dos homens, do mundo material, esses acabam perdendo essas bênçãos do céu, que são a paz, a proteção, né, o amparo dos bons espíritos. Então, dessa forma, a caridade deve ser motivada por uma intenção ali pura de ver o outro bem, de ver o outro feliz, de uma forma silenciosa, de auxiliar na felicidade do outro sem obtenção de qualquer vantagem, né? Porque quando a gente doa, a gente deu.
Não tem que ficar esperando, percebe? Esse é o movimento do amor, né? É você doar de coração. E para finalizar a nossa reflexão desse tema, né, sobre o dai de graça, o que de graça recebestes, e os dons de curar, que o Evangelho nos traz, ele também se refere à questão da mediunidade. Então, nesse trecho, Jesus diz aos seus discípulos que não se deve cobrar por aquilo que a gente não pagou. O que eles haviam recebido de graça, os discípulos, era a faculdade de curar, né? Eles serviam de instrumentos dos bons espíritos, das energias mais elevadas, para que, canalizando essas energias, eles pudessem auxiliar as pessoas doentes. E também a faculdade de expulsar os demônios, que nós sabemos que, na verdade, são os maus espíritos, né? Os espíritos que muitas vezes acabam ali querendo criar algumas situações ruins. E eles tinham essa faculdade, mas essas faculdades haviam sido dadas para eles, né? Então, a mediunidade, na maioria das vezes, ela não é uma conquista do espírito, né? No sentido assim, das suas virtudes, da sua evolução moral, da sua espiritualização. Algumas pessoas têm esse tipo de mediunidade que nós chamamos de mediunidade natural, que são pessoas muito evoluídas, que desenvolvem essas percepções. Porém, a maioria dos médiuns, como diz Armon, né, Edgar Armon no livro Mediunidade, possuem a chamada mediunidade de prova. E essa mediunidade, ela não é uma conquista daquele ser, ela é uma concessão, um empréstimo por um período enquanto ele estiver ali encarnado, para que ele possa utilizar esta mediunidade para um fim útil, para ajudar o próximo, para aliviar aqueles que sofrem. Então, não é um dom efetivo, né, realmente conquistado daquele médium, é uma tarefa que ele aceita para aquela encarnação, inclusive que vai ajudá-lo muito na sua própria evolução. Então, assim, e o Evangelho vai dizer, Jesus vai dizer que esse dom é dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofrem, para ajudar as pessoas e não para que nós possamos obter vantagens de qualquer natureza. Então, a mediunidade com Cristo é sempre para o bem, tá? A mediunidade na doutrina espírita caminha junto com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus. E os bons espíritos só vão ajudar, dar o amparo aos médiuns que servem ao bem. Quando o médium ele cobra dinheiro, ou mesmo que ele diga assim, ó, você paga o quanto você quiser, da forma como você quiser, não importa como ele fale. Quando tem um interesse ali de se ganhar algo, aí aproximam-se aqueles espíritos que têm interesses egoísticos, né? Então, são os espíritos inferiores. O que garante a assistência dos bons espíritos aos médiuns? Quando o médium ele busca conhecimento, quando ele estuda, quando ele busca vivenciar os ensinamentos de Jesus, quando ele se prepara, ele tem disciplina, e principalmente quando a intenção dele é realmente pura, verdadeira, no sentido de ajudar por amor ao próximo, e não para ganhar nada em troca. Então, quando o médium ele cobra, ele está vendendo uma coisa que não é dele, percebe? E aí os espíritos inferiores que vão ali ajudá-lo, de alguma forma vão cobrá-lo. Então, tanto o médium quanto esses espíritos que se servem a esses interesses, acabam adquirindo um débito com as leis divinas, porque agem de forma contrária. Então, os médiuns, eles recebem esse empréstimo para quê? Para sua própria melhoria moral, seu próprio aperfeiçoamento moral e para levar esses conhecimentos àqueles que precisam. Então, outro aspecto, né, das faculdades mediúnicas que o Evangelho nos coloca é para a propagação da fé. Ou seja, os médiuns transmitem as mensagens dos bons espíritos para auxiliar o progresso da humanidade e dos indivíduos. Os que cobram acabam sendo intérpretes
dos espíritos muitas vezes enganadores, que têm esses interesses materiais. E aqueles que dão de graça o que de graça receberam, eles servem ao bem, trabalham pelo bem. E dessa forma alcançam o próprio aprendizado e a redenção das suas faltas cometidas no passado. Então, uma oportunidade que é dada desse médium reparar o que ele fez em outras vidas. Então, o que mais que nós podemos dizer? O livro dos médiuns nos explica que os bons espíritos, eles não se ocupam de previsões do futuro, né? Esse não é o foco dos bons espíritos. Eles podem até em algum momento ou outro, em certos casos, em circunstâncias muito específicas, fazer com que a gente pressinta algo que possa vir a acontecer, mas eles não precisam datas específicas, né? E os espíritos enganadores estão sempre prontos a responder tudo. Então, qual que é o interesse dos bons espíritos, através da mediunidade? Nos orientar, nos trazer mensagens, através do nosso tratamento espiritual, nas nossas verificações na casa espírita, para nos fortalecer, para nos dar sustentação, para indicar o caminho da nossa evolução, porque só através da evolução espiritual, né, buscando a aquisição das virtudes eternas, através dos ensinamentos de Jesus, é que nós vamos adquirir o nosso amparo, a nossa proteção, o nosso equilíbrio, a nossa paz. Então, eles não nos dão fórmulas mágicas, simpatias, resolvem os nossos problemas. Eles simplesmente nos indicam o caminho através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para que nós possamos despertar a nossa própria luz e construir um futuro positivo para nós mesmos. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Graças a Deus.